Urgente, urgentíssimo, pânico geral no STF. STF está com medo das retaliações do governo do Donald Trump e do Congresso norte-americano contra os ministros do STF. E veja qual foi a decisão que o Itamaraty tomou. Mas não foi da agora não, gente. Vocês precisam saber quando que o Itamaraty começou a agir em favor dos ministros do STF, viu? Já estão sabendo que a casa vai cair geral e eles já estão aí todos desesperados. Veja a fala do Deltan explicando o que está em andamento e depois, no final do vídeo, veja as revelações bombásticas, o que está atrás dos bastidores com o Itamaraty, o governo do Donald Trump e o Congresso norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes e Elon Musk. É mais que urgente, é urgentíssimo, porque é o anúncio de um combo de 3 medidas dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, um congressista pediu que Trump imponha sanções financeiras a Moraes, o que pode ser decidido a qualquer momento. Segundo, um senador anunciou uma visita ao Brasil para fiscalizar e investigar os abusos de Moraes. E em terceiro lugar, para fechar um hat-trick, o projeto que vai cassar o visto de Moraes vai ser votado agora, amanhã, quarta-feira, na Câmara Americana. Gente, o seu dia, o meu dia hoje, vamos falar a verdade, não podia começar melhor com essas notícias maravilhosas vindas dos Estados Unidos, da terra do Tio Sam. É uma verdadeira metralhadora giratória de medidas contra os abusos do Alexandre de Moraes praticados aqui no Brasil. Fica então comigo que eu vou explicar para você essas 3 grandes novidades. A primeira, que é o pedido formal de sanções contra Moraes. A segunda, que é a visita de senadores americanos ao Brasil para fiscalizar os abusos de Moraes. E a terceira, que é a votação agora amanhã do projeto que pode cassar o visto americano de Moraes com impactos reais, concretos, imediatos e que pode surtir efeitos mais rápido do que as outras. Bora então aqui direto para a primeira grande novidade. Leia aqui comigo a notícia que foi publicada ontem, quase de madrugada, pelo jornalista Paulo Figueiredo. Olha aí, o deputado federal americano Rich McCormick, republicano da Geórgia, solicitou formalmente que a administração Trump imponha sanções, ou seja, punições, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, elevando significativamente a pressão dos Estados Unidos sobre o judiciário brasileiro. Gente, isso aí mostra que a pressão está se concretizando em medidas reais, está vindo de todos os lados, e se você já se animou, curte com força aqui o vídeo e olha o que o deputado escreveu nas próprias redes sociais dele, o deputado McCormick. Aqui são aspas do deputado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, está usando o judiciário como arma para manipular a eleição de 2026, silenciando a oposição e protegendo o presidente Lula. É pouco ou que é mais, gente? Olha a firmeza dessa declaração. A acusação contra Jair Bolsonaro não é justiça, é perseguição política, assim como o que foi feito com o presidente Trump. Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço à administração Trump e ao Congresso que imponham sanções Magnitsky, proibição de vistos e penalidades econômicas. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. Isso é o que escreveu o deputado. Aí segue aqui o Paulo dizendo: segundo informações obtidas, o McCormick enviou uma carta oficial à Casa Branca solicitando formalmente a imposição de sanções ao magistrado brasileiro sobre a lei Magnitsky, além de proibição de vistos e penalidades econômicas. Mas então, o que são essas sanções Magnitsky? Eu já comentei elas antes aqui no canal, então se você não segue o canal, aproveita para seguir e acionar o sininho de notificações para você não perder nossos conteúdos relevantes. Eu vou deixar na tela aqui no final e também na descrição do vídeo outros vídeos em que eu falo disso, mas eu vou explicar de novo aqui para vocês de forma resumida. A Lei Magnitsky é uma lei federal americana de 2016 que foi articulada pelo deputado Chris Smith, um dos parlamentares que nós conhecemos lá no ano passado durante aquela audiência do Congresso americano. Essa lei, resumidamente, ela dá aos Estados Unidos o poder de impor punições, sanções contra estrangeiros acusados de violar direitos humanos ou de praticar corrupção em qualquer lugar do mundo. Ou seja, não importa que o Moraes seja brasileiro, não importa que ele seja ministro do Supremo, mas, Deltan,
Elas conseguem punir a pessoa em outro país? Sim, porque essas sanções financeiras te atingem globalmente. Olha aqui o que o Paulo Figueiredo explicou e escreveu. As sanções sob essa lei incluem o congelamento de todos os ativos que a pessoa possua nos Estados Unidos ou em instituições financeiras que tenham contato com o sistema financeiro americano, bem como a proibição de realizar transações financeiras com entidades americanas. Adicionalmente, as pessoas sancionadas ficam impedidas de obter vistos para entrar nos Estados Unidos. Na prática, a aplicação dessas sanções afeta pessoas no mundo inteiro e é frequentemente chamada de pena de morte financeira. Caso as sanções sejam impostas, Moraes teria todas as suas contas bancárias e cartões de crédito encerrados, mesmo em instituições brasileiras, porque essas acessam o sistema financeiro internacional e seriam alvo de sanções secundárias caso mantivessem o ministro como correntista. Esse mecanismo legal é considerado uma das ferramentas mais poderosas da política externa americana, pois afeta diretamente a capacidade do sancionado de acessar o sistema financeiro internacional, que é fortemente dependente de bancos e instituições americanas. Gente, se isso aqui for de fato aplicado contra o Moraes, agora já deve estar lá na mesa do presidente Donald Trump para decisão, para encaminhamento, não só será uma justiça sendo feita contra os abusos de Moraes, porque ele e o Supremo serão obrigados a recuar se algum dia ele quiser ter conta em um banco de novo ou acessar o patrimônio dele que esteja em algum outro lugar no exterior, mas seria algo histórico. Seria o primeiro ministro do STF sancionado pelos Estados Unidos e, pior do que isso, sendo taxado de violador de direitos humanos mundo afora, o que é uma mancha irreversível. O STF não conseguiria sustentar essa briga aqui se o Trump de fato impusesse as sanções. E mais, ter um ministro do STF sancionado pelos Estados Unidos e marcado como violador de direitos humanos pode ser a gota d'água que falta para Moraes ser abandonado pelo establishment político e sofrer um processo de impeachment. Porque nenhum ministro do STF ou autoridade do governo Lula em Brasília vai querer ser o próximo. De duas uma, gente. Ou eles vão escalar essa briga de modo irracional, loucamente, e vão prejudicar todo o Brasil com tarifas e outras medidas americanas que podem afetar, no fim das contas, até mesmo a aprovação do governo diante da sociedade e a chance de Lula se reeleger em 2026, ou então eles vão preferir jogar Moraes debaixo do ônibus para se salvar. O que você acha que eles vão fazer? Conta aí para mim nos comentários. E se gostou dessa primeira novidade, curte então o vídeo, para que mais gente saiba disso e bora para a segunda novidade. A segunda é o anúncio da visita de um senador americano, também do Partido Republicano, Mike Lee, ao Brasil, com o objetivo de fiscalizar a atuação de Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui no tweet dele. Ele fez o tweet aqui, eu cliquei aqui de traduzir pelo Google e olha o que ele diz, tá? Ele fez esse tweet justamente em resposta ao deputado Rich McCormick. Olha o que ele escreveu. O único juiz pode causar danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como uma arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei para o Brasil no final desse ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz Alexandre de Moraes e sua suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Gente, por que isso está acontecendo tudo agora de uma vez? Porque o Moraes não tem limites. Ele escalou demais a briga com empresas e pessoas americanas a um nível que se tornou insustentável. E se a conduta passada dele for algum indicativo de irracionalidade, de loucura, é capaz de, depois disso aqui, o Moraes ainda querer escalar esse conflito ainda mais. E sobre isso eu digo, vai ministro, tem todo o meu apoio, viu? Confia no seu potencial. Brigue mais com os americanos que você vai ganhar, viu? Bora agora aqui para a terceira e última novidade. Lê comigo essa matéria aqui quentinha, fresquinha, do jornal O Globo. Trumpistas dão como certa a aprovação de projeto para barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Gostou? Ficou feliz? Curte aí que tem mais. Calma que você vai ficar mais feliz. Deputados do partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já dão como certa a aprovação de um projeto de lei que poderá barrar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de entrar nos Estados Unidos ou até mesmo deportá-lo no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes Americanas na próxima quarta-feira. Ou seja, o Comitê Judiciário da Câmara de Representantes Americanas, que é o equivalente à nossa Câmara de Deputados, vai votar agora nessa próxima quarta-feira, amanhã, esse projeto.
Se receber o sinal verde do colegiado, a pauta avança para o plenário da casa, controlada pelos republicanos. Ou seja, amanhã vai ser votado no comitê, em seguida vai para o plenário, controlado pelos republicanos. Avança aqui comigo. Apresentado sob a alcunha de No Censors on Our Shores Act, o projeto foi protocolado em setembro do ano passado pelos deputados Darrell Issa, da Califórnia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, aquela que segurou a fotinha do Moraes, ambos republicanos e críticos do Supremo no contexto da suspensão da rede social X do Brasil por Moraes, após a empresa se recusar a cumprir as ordens judiciais da corte. Uma fonte próxima dos deputados disse à equipe do blog que os parlamentares já contabilizaram votos suficientes para aprovar o projeto no comitê. São necessários 23 votos entre os 44 membros. 25 são republicanos e 19 são filiados ao Partido Democrata, de oposição e que é minoria lá na casa. Agora, bora ver aqui quais são as chances do projeto ser aprovado em seguida no plenário da Câmara Americana. Dá uma olhadinha aqui, ó. No plenário da Câmara, os defensores do projeto precisarão garantir 218 votos, a maioria dos 435 deputados, para que ele se converta em lei. Esse é exatamente o número de parlamentares republicanos da casa. E sabem o que o Moraes acha disso tudo, gente, segundo o Globo? Leia comigo e depois escreve o seu comentário sobre isso aqui. Eu não vou nem comentar, eu quero ouvir o que você acha. Olha aí, ó. Moraes costuma brincar com a possibilidade de ser barrado nos Estados Unidos, afirmando ter preferência pelo turismo na Europa. Vai brincando, vai? Mas uma eventual retaliação do Congresso americano traria graves repercussões políticas nas relações entre Brasília e Washington, ou seja, impactaria toda a relação com o governo Lula, impactaria talvez o próprio Brasil com tarifas sobre o Brasil, fora toda a chance que tem daquela outra medida que a gente falou antes, das sanções econômicas, tá? A gente está falando aqui só dessa terceiro ponto, que é a questão do passaporte. Olha aí, gente, vocês estão vendo a importância de uma vitória avassaladora da direita, como foi a vitória do Trump no ano passado? Hoje, os republicanos eles controlam os 3 poderes da República, a presidência, as 2 casas do Congresso e a Suprema Corte. E agora eles têm votos suficientes para aprovar esse tipo de projeto. A gente precisa fazer a mesma coisa aqui no Brasil e repetir o resultado eleitoral do Trump, mas aqui em 2026 no Brasil. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão cobrando, gente, uma reação formal do Itamaraty às ações do Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que se tornou alvo de uma espécie de frente multifocal da família do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de Eduardo Bolsonaro, que está, inclusive, em eventos constantemente nos Estados Unidos, pedindo abertamente uma interferência em ações do judiciário brasileiro por meio, claro, de uma espécie de veto ao ministro, né? Eu fui falar com fontes da chancelaria, fui falar com fontes do governo para entender como é que isso estava batendo lá e trago um relato detalhado que já vai chegar também no blog, primeiro aqui para você, no Conexão Globo News. Nos bastidores de Itamaraty, ele já está trabalhando pelo Supremo Tribunal Federal há meses nos Estados Unidos, né? Desde novembro, a chancelaria do Brasil, o Palácio do Itamaraty, integrantes diplomatas dizem que desde novembro há uma ofensiva nos bastidores. Eu pedi, me ajude a definir o que é aí ofensiva nos bastidores. São conversas com formadores de opinião, com a gente no Congresso americano, com pessoas que podem ajudar os Estados Unidos a entenderem qual foi, abro aspas, o papel do Supremo na defesa da democracia no Brasil, fecho aspas, nos últimos anos. Isso não é, digamos, me informou também a fonte no Itamaraty, fácil de ser compreendido, porque são regramentos legislativos diferentes, mas o fato do que aconteceu no Capitólio, etc. e tal, ajuda a explicar. Ainda voltando aqui à fonte que eu mencionava anteriormente, né, ele diz, olha, há essa ação nos bastidores e uma ação formal, aqui avaliamos que ainda não é o momento. Por quê? Porque o que você tem é uma ação privada de uma empresa do Trump junto a uma rede social sobre Moraes. Se isso se tornar algo do Estado, aí a coisa escala. Ainda assim, uma outra fonte mostra que há uma ordem direta do governo para, abro aspas, defender o Supremo naquilo que for preciso, fecho aspas, inclusive por meio de ações mais incisivas
na diplomacia que o Brasil tem feito nos Estados Unidos. Muita coisa do que o Trump fala, do que o Musk fala, vira espuma, vira ameaça, mas de todo modo são muitas frentes. O trabalho que a extrema-direita, né, uma ala da família Bolsonaro e uma ala da extrema-direita está fazendo é permanente. Eles estão quase montando um bunker lá mesmo para obter algum tipo de vitória efetiva, ou seja, uma ação do governo contra o judiciário brasileiro. Até aqui, Donald Trump deixou Musk falar, mas não fez. Patriotas, vocês viram a baba de calango dessa jornalista da Rede Globo? Pois é, ela está querendo colocar uma cortina de fumaça, né, no totalitarismo que o ministro Alexandre de Moraes vem impondo tanto no Brasil como também nos cidadãos norte-americanos. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos é completamente diferente do que ela disse. Os Estados Unidos estão investigando o ministro Alexandre de Moraes porque ele interferiu na soberania norte-americana e também passou por cima das cláusulas pétreas e perseguiu cidadãos norte-americanos. E agora eles estão aí, né, com um projeto que será aprovado amanhã, quarta-feira, para cancelar os vistos tanto do ministro Alexandre de Moraes como também dos funcionários públicos no Brasil que ajudaram o ministro Alexandre de Moraes a aplicar essa ditadura, esse totalitarismo e várias outras sanções e retaliações que serão impostas ainda ao decorrer desta semana. É isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Agora ela vem falando negócio de bunker, Elon Musk. Não, gente, é pior.